rapaziada, Botafogo mais uma vez passa vergonha contra o Malvadão e Neto reage a tudo isso. Se liga só no vídeo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, meus queridos. O Botafogo, se não tomar cuidado, que esse time tá com uma cara de meio de tabela pra baixo no Campeonato Brasileiro, hein? Se o John Textor não imputar os reforços dele, que inclusive usou a premiação para cobrir a queda financeira do Lyon, esse time é um sério candidato a meio de tabela para baixo. E o ano passado, que foi um ano de conquistas, um ano com um bom futebol, vai fracassar. Se o seu John Textor não abrir o olho e começar a voltar a atenção para cá, porque ele no momento tá abandonado, o Botafogo, a realidade é essa. E isso daí que o Certezas falou no início do vídeo, cara, é a mais pura verdade, é a percepção de um torcedor do Botafogo. E vocês viram lá que hoje de tarde nós trouxemos algumas reações dos torcedores em relação à expectativa para esse jogo. E com pouquíssimos torcedores a expectativa era boa. Pouquíssimos. A maioria, a expectativa era, se for um empate a gente vai estar comemorando. E o ritmo do Botafogo foi basicamente esse. Do começo quase até o final do jogo. Porque logo no início, nos primeiros 30 minutos, eu acho que o Flamengo dominou a maioria das ações ofensivas. Começou já no primeiro minuto ali, com um ataque muito promissor, talvez a melhor chance ali no primeiro tempo. Era um time que conseguia mais uma vez dominar o setor intermediário, trabalhava os dois lados do campo, tanto direito quanto esquerdo, no setor de ataque. E a proposta do Botafogo era basicamente deixar o Flamengo subir as suas linhas e se aproveitar de uma ligação direta. Porque o Botafogo não tem meio campo. E aí a gente começa a entender como que os jogadores como o Almada, Luiz Henrique, eles eram realmente a espinha dorsal e um grande alicerce de conexão dessa equipe. Onde saía do sistema defensivo, vinha para o setor de ligação com o Thiago Almada e terminava no último terço do campo com o Luiz Henrique imputando maior velocidade, trabalhando junto ali com o Igor Jesus e fazendo com que o time conseguisse ter um bom repertório ofensivo. E o que a gente vê hoje é um Botafogo totalmente descompromissado com a marcação, fazendo um jogo de equipe pequena, fazendo um jogo de equipe pequenininha e muito, mas muito diferente daquele Botafogo do ano passado. E o técnico não faz nada para mudar. O cara simplesmente senta nessa estratégia e tá tudo bem. Vamos da forma que dá. O primeiro tempo, boa parte dele foi de maior posse de bola para o Flamengo. Até os 30 minutos eu acho que o Flamengo imputou um ritmo maior, tentou mais, criou mais. Só que o sistema ofensivo, o final, a finalização do Flamengo ainda mostra ser um problema. Ainda mostra ser um problema. O Flamengo sente a falta de um jogador finalizador. Juninho chega, sente, tem que ser substituído, vem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que faz uma movimentação muito boa, joga aberto muito bem. Só que ainda falta aquele cara de área, né? Aquele cara de área chamado Pedro Guilherme, que é o cara que traz todo o repertório de finalização para o Flamengo. Uma partida do Arrascaeta muito discreta, não tão boa. Alguns jogadores ali, como por exemplo o Everton Cebolinha, também não entrou bem na partida. Dela Cruz também não entrou bem da partida. E para vocês terem uma ideia, a situação do Botafogo ela é tão caótica, ela é tão desestruturada, que mesmo o Flamengo, em um dia que o seu quarteto mágico, digamos assim, não estava tão bem, o Flamengo ainda conseguia manter o ganho numérico em vários setores do campo e conseguia neutralizar a maior parte das ações de construção do Botafogo. O Botafogo errava passe de meio metro.
não conseguia fazer as ligações com sucesso. Os jogadores perdiam na corrida, por exemplo, pro Wesley, toda hora, né? O Wesley fazendo uma cobertura muito bem, jogou muito bem o Wesley, fez uma partida, né? O sistema defensivo do Flamengo funcionou muito bem hoje. Funcionou muito bem, até melhor que o sistema intermediário. Inclusive o gol veio de zagueiro, foi do Léo Ortiz. E realmente uma partida muito abaixo tecnicamente até das duas equipes. Eu acho que tanto o Flamengo, a torcida esperava mais, e o Botafogo, os torcedores do Botafogo esperavam pelo menos segurar um empate. Aí vem o segundo tempo, Flamengo continua mantendo posse de bola, continua, né, dominando a maior parte das ações ali, propondo mais jogo. O Botafogo vai entrando num ritmo de, vamos deixar assim do jeito que tá mesmo, tá bom? E aí sai o gol do Flamengo. O Flamengo faz 1-0. E quando o Flamengo faz 1-0, o Flamengo meio que senta em cima do resultado, porque parece que os caras fizeram 1-0 e falou assim, não, agora pra gente tá bom. E parece que o Botafogo também estava nessa toada. Os caras estavam concordando que pra eles também tava bom. Não, beleza, 1-0 pra vocês, a gente encerra o jogo por aqui. Até que tanto Felipe Luiz quanto o técnico do Botafogo começam a mexer. E eu acho que o técnico do Botafogo mexe e é aquele negócio. Pior do que tá, ia ser meio difícil ficar, porque tava muito ruim o Botafogo. O Felipe Luiz tenta ajustar para ganhar fôlego com a equipe do Flamengo, porque o Flamengo sentiu o cansaço. Foi nítido que sentiu o cansaço. Como estava com 1-0 na partida e o Botafogo super acomodado, os caras também, consequentemente, a gente vai correr para aqui. Os caras estão atrás, não estão correndo, o que a gente vai fazer? Vamos ficar aqui tocando bola, jogando de maneira burocrática até dar os 45 do segundo tempo. Mas aí o técnico do Botafogo mexe na equipe. Muda ali boa parte da estrutura ofensiva, coloca velocidade, coloca gás novo, como por exemplo o Patrick de Paula. E o time ganha um pouco de repertório. O Botafogo ganhou um pouco de repertório e chegou a causar perigos na defesa do Flamengo. Inclusive o Varela tirou uma bola ali, em cima. Cara, ressaltar aqui, o Neto falou do Varela, fez uma partidaça do Varela. Varela jogando de lateral esquerdo, não é a dele, todo mundo sabe que ele é direito, e fez uma partidaça. Recentemente perdeu a mãe, ficou fora de jogos aí anteriores, e fez uma partidaça no meu ponto de vista, cobrindo a defesa ali, o Danilo certa hora cobria ele também, ele fez um excelente jogo na minha visão. Tinha endereço garantido aquela bola, era o gol. O Varela fez um gol, o Léo Ortiz fez um gol e o Varela fez outro, porque no ritmo que foi o final da partida, o Botafogo quase empatou essa partida, porque o Flamengo começou a tornar o jogo burocrático. E eu não entendi. O Flamengo perdeu um pouco da objetividade, ficava rodando a bola. O Botafogo queria até chamar pro jogo, né? O gás novo que o técnico do Botafogo deu surtiu efeito, trouxe um pouco de ritmo, aumentou o nível anímico da equipe. Conseguiram chegar com um certo perigo, um ligeiro perigo em alguns momentos. O maior perigo justamente foi esse, que o Varela estava ali. E alguns escanteios também, que o sistema defensivo hoje do Flamengo na bola aérea se tornou muito seguro. Os caras, eles não perdem bola aérea. Então, a entrada ali do Léo Ortiz, teve um ganho de saída de bola, de repertório, teve um ganho de jogadas aéreas que o Flamengo sofria na mão do Tite. O Flamengo era um time que basicamente, escanteio, bola parada, jogada aérea, era gol do adversário. A galera reclamava muito da bola aérea e o Tite não conseguia ajustar isso. E aí o Flamengo ganhou muito repertório mesmo defensivo na jogada aérea. Eu acho que não perdeu nenhum lance aéreo hoje pro Botafogo. Não perdeu. Mesmo com jogadores altos ali do Botafogo, como é o caso, por exemplo, do Barbosa, que fez confusão ainda lá no final, né? Pra ser sincero com vocês, eu não vi muito bem como que começou a confusão. Mas o que tem a entender parece que foi os jogadores do Botafogo que começaram a acidificar a discussão ali. Ou seja, o Flamengo melhorou muito nesse repertório de jogadas aéreas defensivas. Final de jogo, 1-0. O resto da partida, aqueles últimos 5 minutos finais,
Foi uma partida tecnicamente muito feia de assistir. Porém, o Flamengo sai com a vitória, uma vitória importante em cima de novo de um rival seu que recentemente já bateu na Supercopa e agora os ânimos vão aquecer lá no Botafogo. Tá bom? A torcida provavelmente amanhã já vai começar a cobrar o John Textor para fazer alguma coisa, porque realmente, pessoal, tudo aquilo que o John Textor prometeu, ele não mostrou até agora. Em 2025, parece que a preocupação e a prioridade dele é os outros clubes ali que pertencem a sua. Rapaziada, o Neto falou aí da confusão que teve no final do jogo. O Barbosa, o zagueiro do Botafogo, empurra o Bruno Henrique. E aí começa a discussão toda. E o juiz também se perdeu já durante o jogo. Em vez de dar cartão certo, não deu. Enfim, para ambos os lados, tá? Não estou defendendo aqui o Flamengo, não. Para ambos os lados, o juiz errou. E aí ele já se perdeu durante o jogo. E no final ali, ele nem sabia para quem que ele estava levantando o cartão vermelho. Essa é a verdade, né? E foi uma confusão generalizada, soco para tudo quanto é lado. E o Botafogo foi pro vestiário, só que não foi, esperou o Flamengo no túnel, teve mais confusão, enfim. Uma bagunça geral. Mas, para finalizar, resumindo a história aqui, o Flamengo sai com mais uma vitória importante sobre o Botafogo. Segunda vitória consecutiva do Flamengo em cima do Botafogo esse ano. E dá moral. Isso que o Neto falou, eu assino embaixo. O Flamengo teve um âmbito melhor durante os 30 primeiros minutos da partida. Porém, o Flamengo foi caindo. O Botafogo também não queria nada e cansou. O Luiz Araújo, eu vi ele extenuado. Não corria mais, não marcava mais, não fazia mais nada em campo. E, mais uma vez eu ressalto a partida que fez o Varela na lateral esquerda e não é ofício dele e ele fez uma boa partida. É isso aí, o que você achou do jogo, dessa confusão? Deixa o seu comentário, deixa aquele like também que fortalece, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!